Para realizar uma saudação, convidamos agora o coordenador do Programa de Mestrado Profissional de Administração do Desenvolvimento de Negócios, professor Dr. Alexandre Capelosa. Obrigado pela palavra, Bárbara. Bom, boa noite a todos e a todas. É uma grande satisfação estar com todos vocês em mais um evento do Mestrado Profissional em Administração do Desenvolvimento de Negócios. Agradeço a fala devocional do reverendo Gidásio Reis, com essa fala muito inspiradora e necessária para as nossas reflexões. Agradeço também a participação das palestrantes, Andresa e Gisele, sejam muito bem-vindas e lhes desejo uma ótima palestra. Aos alunos organizadores, o estimado professor Sérgio, que é o coordenador das APOs e que organizou esse evento com muita dedicação para que a gente chegasse nesse momento. Também agradeço a nossa audiência, gostaria de comentar que esse evento ele é elaborado com a grande colaboração dos nossos alunos e alunas. Nós, professores, fazemos parte da plateia nesse evento. Então, eu gostaria de parabenizar os organizadores nesse evento com uma temática muito relevante. Também aproveito o ensejo para informar nossa audiência que teremos o processo seletivo aberto para a nossa próxima turma do mestrado no próximo mês. E os interessados podem procurar a nossa secretaria para informações, ou se quiserem agendar uma conversa comigo para conhecer mais detalhes sobre o curso em si, eu também me coloco à disposição. Por fim, eu desejo um ótimo evento a todos vocês e devolvo então a palavra, Bárbara. Muito obrigada pelas palavras, professor. Convidamos a senhora Andresa Battaglini, diretora administrativa e recursos humanos da empresa Boi Pioneiro, para proferir a sua fala. Andresa Battaglini é formada em Comércio Exterior pela Universidade Paulista, com pós-graduação em Marketing pela ESPM. Trabalhou em grandes empresas como DHL, Alpargatas Santistas, Volkswagen e Betanin, e há 16 anos atua na diretoria administrativa e de recursos humanos da empresa Boi Pioneiro. Seja bem-vinda, Andresa, e uma ótima apresentação. Obrigada, Bárbara. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao convite da Universidade Mackenzie, especialmente o projeto de extensão com foco na gestão de negócios familiares, representado pelo coordenador, professor e doutor Alexandre Capelosa. Dizer que é um prazer poder compartilhar da minha experiência aqui com todo mundo e espero realmente que a história do Boi Pioneiro inspire a todos que têm ou trabalham em uma empresa familiar. E aproveitando até o gancho do reverendo, as lindas palavras que ele falou, queria dizer que, reverendo, a família é a base de tudo, né? E por que não ser a base de tudo também uma empresa familiar? Bom... Vocês estão vendo minha tela aí? Acho Agora que não, Carlos. Não. Antes estávamos. Então, vai no compartilhar. Isso. Aí já pode pular para a próxima, Carlos, por favor. Bom, então, o que nós vamos falar? Vamos falar sobre quem é o Boi Pioneiro, qual é a sua estrutura, quais são as vantagens e os desafios de se trabalhar em uma empresa familiar. Vou falar um pouquinho da reestruturação da empresa que nós tivemos recentemente e vou sugerir aí algumas recomendações para todos que estão nos ouvindo. Pode passar, por favor, Carlos. Vamos lá. Quem é o Boi Pioneiro? Boi Pioneiro é uma empresa familiar 100% brasileira, de médio porte, privada. Foi fundada pelo meu pai, o senhor Aurélio, e pela minha mãe, a senhora Joselice. Aliás, os dois ainda atuam na empresa. A gente está no mercado de varejo de carnes, né, o famoso açougue, há mais de 50 anos. Atualmente, conta com a segunda geração, que sou eu e o meu irmão, liderando uma equipe, uma estrutura de 45 funcionários, com um faturamento médio mensal de 1,5 milhão, com 5 lojas espalhadas pela Zona Sul da cidade de São Paulo. A gente se destaca pela qualidade dos nossos produtos, sempre muito frescos, de bastante de procedência, né? E pelo bom atendimento e o respeito, não só com os nossos clientes, mas também com os nossos colaboradores. E como está esse cenário, só um pouquinho ainda, Carlos, acho que só espera um pouquinho. Como é que está o cenário, né, do mercado, do comércio de carnes? Vocês devem estar se perguntando aí, quando é que eu vou voltar a fazer aquele churrascão cheio de carne, bastante picanha? E a notícia não é muito boa, né? A gente não teve nenhum tipo de incentivo fiscal por enquanto. A gente saiu de um ICMS alíquota zero em 2017
para um ICMS de 5,5%, que impactou bastante o resultado da empresa e vem impactando bastante. Outro fator foi a exportação de carne, ela vem aumentando também, exportação de carne para a Chile e para outros países, e isso está impactando demais, porque, óbvio, é muito melhor a empresa, os frigoríficos, exportarem a nossa carne e receber em dólar do que disponibilizar essa carne para o mercado interno. E falta também um pouquinho acho que do governo tentar separar uma parte dessa produção para o mercado interno, né? Haver aí uma organização melhor dessa fatia do mercado interno para poder não impactar tanto no preço da carne. Tem sido um grande desafio para a gente manter a rentabilidade da empresa, já que a gente trabalha com um público-alvo que é classe C, D e E, que atualmente sofre com a queda do poder de consumo, né? A gente está enfrentando o maior índice de endividamento dos últimos tempos, não só para o comércio de carnes, né, mas para vários outros tipos de comércio, e que torna também o cenário bem desfavorável. As pessoas estão sem dinheiro, as empresas estão com todas as contas para pagar, e ainda a gente tem que tentar caminhar ali, tentar um pouquinho de rentabilidade para conseguir manter o negócio aberto, né? Muitas empresas de pequeno e médio porte estão sofrendo com esse cenário. Bom, pode mudar, Carlos, por favor. Então, agora eu vou falar para vocês um pouquinho de como que a empresa está organizada. E mais para frente eu vou explicar para vocês a importância de se ter um organograma. Meu pai, que completa 80 anos agora em abril, hoje é o nosso conselheiro, tá? Ele tem ajudado bastante a gente nessa parte toda de aconselhar em que caminho seguir, o que é melhor para a empresa, com toda a experiência, a bagagem que ele tem. Afinal de contas, foi ele que fundou o açougue. Ele começou lá cortando carne, né? E hoje construiu toda essa rede de açougues, né? Então, vale a gente sempre dar ouvidos para aqueles que estão no mercado há muito tempo e tem toda a experiência, né? A dona Joselice, minha mãe, tem 75 anos, é a nossa diretora-geral, cuida do contas a pagar e auxilia bastante ainda na tomada de decisão, tá? Meu irmão, Marco Aurélio, está na frente da diretoria financeira, compras e operações. E eu cuido de toda a parte administrativa e de recursos humanos. Pode passar, Carlos, por favor. E como é trabalhar numa empresa familiar? Como qualquer outra empresa, é bastante desafiador, né? Eu vou falar primeiro das vantagens e depois a gente vai para a parte dos desafios. A primeira vantagem é a transparência no relacionamento, né? O reverendo falou de relacionamento e como é difícil a gente conseguir se relacionar com os nossos familiares dentro da empresa e conseguir separar o que é assunto pessoal, o que é assunto de casa com o assunto da família, né? A gente precisa tentar também separar o tratamento, a forma como a gente se dirige ao outro. Eu tive muita dificuldade logo que eu ingressei na empresa de como que eu ia chamar a minha mãe. Quando eu falava com os funcionários, eu não podia tratar a minha mãe, falou, né? Então eu sempre falo a dona Josi, dona Joselice, o seu Aurélio, para a gente conseguir manter um nível um pouco mais profissional, né? E assim, essa transparência, como a gente se conhece há muito tempo, a gente sabe quais são os valores da família, esses valores automaticamente eles são passados para a empresa, né? Então, e aí a sinergia acaba acontecendo, né? Uma outra vantagem é a união, no sentido de caminhar com o mesmo objetivo, priorizar o bem-estar de toda a família. Tá todo mundo ali junto pelo mesmo objetivo, né? Óbvio, pela empresa de ter lucro e pela família de manter todo mundo ali com aquele negócio funcionando. Vem aí o respeito, né? O respeito como sendo a chave de uma boa convivência dentro e fora da empresa, né? É importantíssimo você continuar com o respeito que você tem com a sua família dentro de casa, dentro da sua empresa, né? Você chega ali, é bom dia, não é porque você brigou no almoço de domingo que você vai chegar na segunda-feira e não dá bom dia para sua mãe ou para o seu irmão porque vocês tiveram uma discussão. Então, é da porta para dentro você esquecer que é um familiar, e sim uma pessoa que você está trabalhando, que você deve o devido respeito. Confiança, que no caso da minha família sempre foi um valor fundamental, importantíssimo, né? Para que cada decisão seja tomada na certeza de não prejudicar ninguém, nem familiar, nem colaborador e nem cliente.
Então, isso é realmente um valor bem fundamental da nossa empresa e que vem desde os tempos do meu pai e está se perpetuando até hoje. Tomada de decisão rápida, estrategicamente falando, é uma vantagem pela proximidade e o fácil acesso que todos têm na hora de tomar uma decisão. Então, está todo mundo ali, se junta rapidinho e já decide o que tem que fazer, né? Então, não precisa esperar porque alguém está em reunião, porque não veio, né, não tá de home office ou é uma pessoa que você tem pouco acesso. Então, é rapidinho ali, a gente já consegue tomar uma decisão. Segurança de estabilidade de emprego, né? Ou seja, é praticamente impossível você ser demitido, né, da empresa, mas tem que ter cuidado para não entrar naquela famosa zona de conforto, né? Que ela é bem perigosa. Você está ali na empresa, você fica numa situação ali que você não se atualiza, não busca fazer nada mais, entra, senta, faz seu trabalho e vai embora, né? E tem que procurar sempre se atualizar, e a gente lá no Boi Pioneiro, desde o nosso processo de reestruturação e do planejamento estratégico, que a gente procura participar de eventos do segmento, participar de eventos como esse do Mackenzie, que tem uma troca riquíssima de experiência, buscar ajuda de profissionais externos, profissionais como do Sebrae, por exemplo. Então, a gente está sempre buscando se atualizar e seguir para frente, né? Aproveitar, óbvio, a experiência daqueles que são os fundadores da empresa, mas sempre buscar atualização para a gente não ficar para trás. Pode passar, por favor, Carlos. Agora nós vamos falar dos tão esperados desafios. O primeiro desafio surge quando você assume uma determinada atividade que muitas vezes você não é necessariamente especialista no assunto, né? Sem ter a experiência do negócio, mas é preciso que seja feito. Então, você é colocado naquela cadeira e aí parte para o abraço, né? Vamos embora, vamos buscar informação, vamos dar conta daquilo tudo que você tem para fazer, mas sempre lembrando que é necessário, extremamente importante, você ter um guia, procurar alguma coisa, conversar com alguém, conversar com os funcionários. Eu logo no começo não entendia nada das atividades da empresa, nunca tinha trabalhado com carnes, apesar de ouvir sempre o assunto carne na minha casa, mas a gente estava sempre buscando. Eu entrei na empresa e comecei, olha, preciso saber, preciso entender, então sempre fui muito curiosa, né? E aí a gente começa a dar andamento naquele processo e vamos embora. Definir atividades e responsabilidades de cada um, ou seja, deixar para César o que é de César. É muito comum nesse formato de empresa que as atividades e as responsabilidades não sejam bem definidas. E aí o primeiro que atende o telefone é aquele que vai tentar resolver o problema. E isso pode acabar atravessando, às vezes, um direcionamento que já foi passado para alguém. Isso causa muita confusão. Então, é bom definir, até a gente estava falando do organograma, para que você tenha a ampla visão de quem é responsável por o quê, para que não saia atropelando e causar uma briga aí dentro da empresa. Deixar aquele assunto familiar para o almoço de domingo, né? Assim que entrar na empresa, eu acho que é mudar modo trabalho, sabe? Modo trabalho agora. Vamos tomar cuidado com o tratamento, como a gente chama as pessoas, né? Evitar apelidos carinhosos que a gente tem em casa, né? O tom de voz, às vezes a gente sobe a voz com o familiar, então evitar esse tipo de atitude, liberdade excessiva, né? Brigas, discussões, começar a discutir no meio do escritório, isso não vale, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E lembrando que na empresa tem outras pessoas que não são da família e que estão ali para trabalhar, não estão interessadas se a tia Regina encontrou mensagens suspeitas no zap do tio Jorge, e aí isso causou uma separação na família, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com esse tipo de atitude, tá? Conquistar o respeito dos funcionários foi algo que particularmente eu achei bem desafiador, já que eu vinha de uma área de exportação, não tinha experiência nenhuma com açougue e ainda era vista como a filha do dono, né? E aí eu fui conquistando um a um, fui conversando, fui conquistando os funcionários, conquistando confiança, e hoje eu sinto que eles me respeitam e confiam bastante nos meus direcionamentos. E agora vamos falar um pouquinho do vespeiro, da maior parte das empresas familiares, retirada de lucro, retirada dos sócios, né, versus lucro da empresa. É uma situação muito delicada e perigosa, e muito comum nas empresas familiares, quando os sócios
fazem retiradas e pagam as suas contas com o capital de giro da empresa. Isso pode impactar diretamente no resultado da empresa e pode levar uma empresa a quebrar, né? Isso é fato. O ideal é ter um valor de retirada fixo para cada sócio, salário mesmo. Sócio tem que ter salário. Sócio não pode ficar dependendo do resultado da empresa, pode ficar dependendo do que sobra na conta, né? Mesmo que ele precise entender que o salário dele precisa caber dentro da operação, né? E se no final do exercício o resultado for positivo, ok, dividir o lucro entre os sócios, ou até reinvestir o capital, por exemplo. Às vezes a gente tem uma manutenção de uma máquina para fazer, tem que trocar um balcão, tem que fazer uma pintura, abrir uma nova loja, e tudo isso tem que ser planejado, tem que sentar, conversar, olha, o que no final do exercício sobrou, como que a gente vai lidar? Como que a gente vai separar esse dinheiro? Vamos reinvestir? Vamos reformar uma loja? Então, ter um pouquinho de cuidado, porque às vezes a falta de planejamento também pode arrasar aí um negócio. Diante de todos esses desafios, né, e pensando aí na perpetuação do negócio, nós do Boi Pioneiro há 2 anos atrás, nós entendemos que era extremamente necessário profissionalizar a empresa. Não dava mais para continuar do jeito que estava. Que a gente tinha que pensar num plano sucessório, afinal de contas, quem que ia cuidar da empresa no futuro? Como que a gente ia deixar essa empresa para esses sucessores, né? E, mais uma vez, nós usamos da nossa união e força familiar para buscar a ajuda do meu marido, Alexandre Battaglini, que está aqui presente, que hoje é mestre pelo Mackenzie, e ele propôs usar o Boi Pioneiro em sua tese de mestrado e desenvolveu um planejamento estratégico para a empresa. Diga-se de passagem, um trabalho de altíssima qualidade que, de forma muito prática, trouxe uma nova visão de negócio para o Boi Pioneiro. Quando ele falou para mim que ia fazer um planejamento estratégico da empresa, eu falei, meu Deus, por onde começar? Como que a gente vai fazer? E o direcionamento dele foi perfeito e a gente conseguiu realmente entender tudo aquilo que ele quis passar e entender que era necessário fazer várias mudanças com a gente mesmo e com os fundadores da empresa. E posso afirmar para vocês com toda certeza que foi de extrema importância para a empresa entender que para uma empresa familiar é necessário estabelecer meta, a gente não tinha meta, criar processos, não tinham processos claros na empresa, controlar resultados, não adianta você estabelecer uma meta para o funcionário e não controlar, né? Ele não vai ser cobrado, então tanto faz para ele se ele vai atingir ou não, né? Saber qual que é a missão da empresa, quais são os valores da nossa empresa, saber onde a gente quer chegar. O Alexandre fez uma pesquisa com os clientes e a gente ficou muito surpreso. Na verdade, a gente já sabia que seria o resultado positivo, mas todos confiavam na empresa, conhecem o meu pai, são clientes há 50 anos e todos falam, aqui eu sei que eu posso comprar, aqui eu sei que a carne é de qualidade, de procedência, né? Então, isso é muito importante. Treinar os funcionários, se aproximar da equipe, explicar qual que é o objetivo da empresa, onde a empresa quer chegar, por que ela existe, mostrar os resultados para essa equipe. Eles precisam entender se a empresa... nós estamos seguindo para esse caminho, está dando certo? Sim, está dando certo. Olha, aquela meta que eu passei para você está ajudando, nós estamos chegando no nosso objetivo, né? E eles não sabiam, não, mas qual é o objetivo da empresa além de vender? Então, é muito importante que eles saibam aonde a empresa quer chegar. Outro ponto muito importante, entrar no mundo digital e desenvolver novos canais de venda. Hoje em dia, é impossível uma empresa não estar no mundo digital. Por menor que seja, você não consegue fazer uma venda orgânica mais, né? Como era antigamente, que as pessoas abriam a porta do comércio e ficavam lá esperando o cliente entrar, né? Então, sempre espera e o cliente entra. Não tem mais. Hoje em dia você tem que caçar o cliente, né? Ele tem muitas opções ali ao lado e ele pode buscar um açougue que está mais barato aqui, um mercado que está mais barato ali e a concorrência está aumentando. Então, se você não tiver nas redes sociais, você não tiver um website para dar ainda mais confiança para aqueles novos clientes que estão te conhecendo, fica realmente muito difícil. Pode passar, Carlos, por favor. Acho que eu já falei esse daí, né? Criamos canais de venda, né? Que eu estava falando, eu esqueci de pedir para você passar, Carlos. Pode passar mais um, por favor.
Bom, e para você que hoje está aqui assistindo esse evento, participando, que trabalha em uma empresa familiar, ou tem uma empresa familiar que se identificou com alguma das minhas falas aqui e quer levar a sua empresa para um outro patamar, eu tenho algumas recomendações. Primeiro, comece já a pensar em estruturar a sua empresa. Define hierarquia, responsabilidade, faz um organograma. O organograma é super importante, é uma das primeiras coisas que o Alexandre falou, vocês têm que ter um organograma. Organograma, você coloca cada um na sua caixinha. Cada um vai saber, não, opa, eu sou responsável por essa caixinha aqui, eu sou responsável por essa caixinha aqui, essa caixinha não é minha. Né? Então fica muito claro, quando a pessoa vê no papel, ela consegue se identificar com a sua caixinha e saber que a caixinha é do outro. Né? E aí cobrar quem tem que cobrar. Né? Isso evita uma série de conflitos. Estabelecer um fluxo para a tomada de decisões, com foco do cliente. Quem aqui já ouviu falar em foco do cliente e não no cliente? Simples diferença. Tem que fazer o que o cliente quer, não o que a gente acha que o cliente quer. A gente faz, muitas vezes, as pequenas e médias empresas, elas desenvolvem produtos de acordo com o que ela gosta, com o que o dono gosta. Ah, mas eu acho isso aqui bonito, mas será que o seu cliente acha bonito? Será que o seu cliente gosta daquilo? Será que é assim que ele quer receber um produto? Será que ele não gostaria de receber isso de uma forma diferente? Então, é pensar com o foco do cliente, não com foco no cliente. Formalizar procedimentos internos com foco no controle da qualidade da operação, evitando que cada colaborador, quem nunca viu isso, execute uma mesma tarefa de maneiras diferentes, como ele acha que deve ser. Então, ele não se preocupa. Bom, eu tenho que varrer aqui o chão, então eu vou varrer o chão aqui, eu vou cortar o bife ali e eu vou pegar a vassoura com a mesma mão, né, suja que eu peguei, vou pegar a carne, vou pegar a vassoura e tanto faz. Não, tem que ter procedimento. Ele tem que entender de que maneira que ele vai cortar carne, que horas que ele vai cortar carne, como que ele vai distribuir aquele trabalho, como é que ele recebe uma mercadoria, tem um protocolo, tem um documento para ele preencher. Não, eu vou receber de qualquer jeito, assino, não assino, sei lá, acho que vou assinar, assina. Então, cada um fazia de um jeito, a gente percebeu que isso estava atrapalhando demais o andamento da loja, cada um fazia do jeito que achava que tinha que fazer. A intenção pode ser boa, né? Porque a pessoa às vezes quer se livrar do problema e resolveu o trabalho dele, mas o resultado pode ser catastrófico. Outra coisa é criar criar indicadores financeiros, né? Permitindo o controle do seu negócio. É fundamental saber quais são as despesas mais impactantes, os custos fixos, custos variáveis, até na formação de um preço. Às vezes a pessoa pega lá o produto, eu comprei por quanto? Eu comprei por R$20. Quanto que eu vou pôr? Põe aí 50%. E ele não faz uma conta, ele não sabe qual é o custo fixo que a empresa tem, a luz, a água, a hora máquina, a hora homem, né? Os impostos, os encargos, tudo isso tem que ser colocado ali na hora de você formar um preço, né? Então, assim, ele precisa saber que a empresa tem que ter seus indicadores, tem que estar de olho nesses números e não só olhar o final lá, o que sobrou na conta, e achar que aquilo ali é o resultado da empresa. Né? E, por último, buscar aí novas oportunidades, né? Que o futuro está aí. E cabe a nós desenhar uma nova história para a nossa empresa. Agradeço mais uma vez à Universidade Mackenzie pelo convite e me coloco à disposição aí, se vocês tiverem alguma dúvida. Obrigada. Obrigada, Andresa, pela excelente apresentação. Tenho certeza que agregou muito, não só para mim, mas para todos que estão aqui assistindo. Convidamos agora a senhora Gisele Mota, CEO da empresa Laticínio Carinho, para proferir a sua fala. Gisele Mota é CEO da Laticínio Carinho há 23 anos, um dos maiores da região do Bico do Papagaio, nome dado ao conjunto de mais de 20 municípios localizado ao extremo norte do Tocantins. O laticínio é pioneiro na produção de leite pasteurizado e o primeiro na indústria do estado a conseguir o selo SISB. O Sistema Brasileiro de Inspeção tem como garantir a segurança dos produtos de origem animal. O laticínio utiliza 52 mil litros de leite por dia e já desenvolveu cerca de 62 produtos. Gisele é entusiasta da capacitação e desenvolvimento de pessoas
e é considerada a embaixadora do SEBRAE na região. Seja bem-vinda, Gisele, e uma ótima apresentação. Muito obrigada. Boa noite aos participantes, e eu quero agradecer de forma especial a Luna Dias e aos meus familiares que estão me ouvindo nesse momento. Eu me chamo Gisele Mota, tenho 39 anos, sou gestora do Laticínio Carinho, juntamente com meu esposo, Marcelo. Dos meus títulos, os que mais me orgulham é ser filha, esposa, mãe e empresária. Eu me casei aos 15 anos, já grávida do meu primeiro filho, e juntamente com esse desafio de ser mãe nessa idade, o Marcelo tinha o projeto do laticínio e nós já construímos juntos essa empresa. Essa é a minha família. Temos o Igor, Túlio, Marcelo e Arthur. E foi muito desafiador, ainda é, gerir uma empresa, mas eu sempre foquei na minha família, no que eu tinha aprendido com meus pais, e eu preferi me dedicar exclusivamente a isso, a gerência da empresa, em comum com os cuidados com a família. O Marcelo, na verdade, o sonho era do Marcelo, e eu abracei essa causa junto com ele. Eu procurei me conectar com essa Gisele de 16 anos para falar desse desafio e de como foi o desenvolvimento do negócio. O primeiro desafio foi em relação ao pessoal e profissional. Nós tínhamos muito conflito de ideias e isso impactava muito. Nós começamos com um colaborador, eu e ele. Nós éramos apenas 3 no início, com 300 litros de leite, e nós tínhamos um único produto. Mas isso nunca foi empecilho para minimizar o nosso negócio. Nós sabíamos aonde nós queríamos chegar, sabíamos qual era o nosso foco e qual era o nosso alvo. Um dos principais desafios foi sobre a gestão financeira. Nós não tínhamos nada de sistemas, não tínhamos formação nenhuma, nem eu e nem ele. E nós sempre procuramos fazer as nossas negociações, tudo da melhor forma, da forma mais honesta possível, e fomos seguindo. Eu sempre busquei, dentro das possibilidades do que tinha disponível na cidade, nós moramos no interior do Tocantins, e o SEBRAE foi meu maior apoiador. Lá eu encontrei pessoas capacitadas que me direcionavam. E um dos meus principais... qual seria a palavra? Eu procurei pessoas, procurei agregar funcionários, colaboradores, que pudessem me ajudar em tudo aquilo que eu não entendia, porque eu tinha uma pouca idade e eu sabia que eu precisava de pessoas para me ajudar. Então, eu sempre fui muito humilde em dizer que eu não entendia, que eu estava disposta a aprender, e foi assim que seguiu. Quando nós decidimos incluir mais um produto no nosso portfólio, além do leite pasteurizado, eu procurei aprender. Eu falei, eu preciso entender, para me gerir, eu preciso entender de todos os processos. Então, eu mesma produzi esse iogurte,
eu mesmo fazia as entregas, eu mesmo fazia a prospecção de novos clientes. E eu fui amadurecendo, os filhos foram crescendo, e eu sempre tive uma mente muito inovadora, tanto eu como o meu esposo. Então, nós fomos agregando novos produtos, e eu sempre procurei empresas que tivessem expertise no produto e que pudessem me dar um apoio, uma consultoria, e assim eu fiz. Depois eu entendi também que eu precisava ter um marketing consolidado, que eu precisava que as pessoas entendessem qual é os nossos objetivos, que entendessem como funciona a nossa fábrica, e assim eu fui seguindo. Contratei também um comercial. E hoje, após tantos desafios vencidos, nós procuramos sempre adquirir novos e melhores clientes, aumentamos a nossa produtividade, procuramos reduzir os custos, sem perder a qualidade. Estamos sempre inovando, fidelizando clientes e melhorando a competitividade. Hoje nós temos um portfólio com mais de 60 produtos, e sempre eu pensei que a gente precisava proporcionar às pessoas uma experiência gastronômica, singular, especialmente que conectasse as famílias e os amigos através desse momento tão prazeroso que é fazer uma refeição em boa companhia. Aqui eu vou apresentar um pouco dos nossos produtos, que é a nossa linha de fatiados, os iogurtes, nossa linha trançada de mussarela, de queijos. Temos também nossa linha especial de queijo Minas Miyakura, Frescal e outras. E eu sempre foquei no que eu achava que era importante para o cliente, para atender a necessidade do cliente. Então, eu mesma desenvolvo produtos, formatos, gramaturas, pensando no que vai atender a necessidade desse cliente. Qual é a necessidade das famílias? Hoje a gente vê que porções menores agregam mais. Então, eu tenho muito esse olhar clínico para essa necessidade. Nós nunca imaginamos, nem nos meus melhores sonhos, que atenderíamos empresas como a Rede Atacadão, Carne e Queijo, Campelo, Grupo Jorge Batista, dentre tantas outras. Nosso foco é atender o mercado todo o Nordeste, que é mais próximo aqui do nosso estado, que é o Tocantins, e a gente tem crescido muito, graças a Deus. De um funcionário, nós passamos para 70 colaboradores, e isso me orgulha muito, porque realmente era uma coisa que não estava nos meus planos, e hoje, com a ajuda das pessoas, dos meus colaboradores, em especial do Sebrae, que eu quero frisar novamente, nós temos crescido em números expressivos, em faturamento, volume de leite. E para finalizar, eu quero deixar uma mensagem, dizer que nós precisamos ter fé em primeiro lugar, saber que temos um Deus que nos supre, capacita e orienta todos os dias. Ter certeza que as batalhas sempre vão existir e que a perseverança é essencial. Colocar em prática nossos planos, não desistir dos nossos sonhos e buscar conhecimento e saúde. Organizar a rotina e acordar todos os dias, sabendo que as atividades e problemas virão. Mas se tivermos a certeza de que Deus está conosco,
estamos cumprindo o nosso propósito e dando o nosso melhor, tudo vai dar certo. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada pela apresentação, Gisele. Tenho certeza que todos se sentiram muito inspirados com a sua história. Parabéns aí pela empresa e por toda a dedicação e crescimento. Abrindo o debate, convidamos os mestrandos Carlos dos Anjos e Lunas Dias para compor a equipe de moderação que se incumbirá das perguntas iniciais e abrir posteriormente a participação de todo o público presente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu quero parabenizar as duas não só pela apresentação, que nos deu tanto material, tanta informação técnica, né, para as nossas empresas, mas também pela inspiração. São histórias distintas, mas que, com certeza, inspiram as pessoas aí a buscarem estar sempre se qualificando e se desenvolvendo. Eu tenho uma primeira pergunta para a Gisele, já vinha conversando com ela anteriormente, e eu acredito que deve ser também uma questão que as pessoas imaginam aí para o início de uma empresa. Você relatou que era só você e o seu marido inicialmente, e veio um primeiro colaborador. Mas nesse período em que eram só vocês dois, até chegar ao terceiro, como se deu a divisão das tarefas entre o casal, ou não existia essa divisão? Como vocês organizavam essa rotina de trabalho? Existia. Esse pouco leite, 300 litros, que eu citei, quem buscava ele na fazenda era o meu esposo. Esse único colaborador fazia a pasteurização desse leite. E eu fazia a gestão dos fornecedores, dos contas a pagar, tudo, juntamente com meu esposo também. Então, assim, a gente tinha um período de, no máximo, era meio período, na verdade, de funcionamento da fábrica. E à tarde, nós íamos fazer os planejamentos. Então, funcionava basicamente assim, mas sempre foi bem definido. E eu fazia a prospecção desses clientes e, pasmem, na época, o que se tinha era leite entregue de porta em porta de latão. Então, eu disse, se eu vou concorrer com essas pessoas, então eu vou fazer a entrega do meu leite para esses clientes. Então, eu fazia essa entrega também, sabe? Era uma coisa, assim, muito humilde, mas era um sonho, né? Então, assim, eu não me envergonhava. Na época, eu ainda estava fazendo ensino médio e eu dividia essas tarefas com os deveres de casa com os filhos. E eu tive um aos 16 e outro aos 17. Então, era assim, foi um desafio muito grande. Quando eu me conectei com essa Gisele de 16 anos, eu me surpreendi com tudo que aconteceu, porque hoje eu tenho 39, nós temos uma empresa estruturada, né? Então eu fico pensando, poxa vida, como eu fui vencedora, eu me orgulho muito da nossa história, da nossa trajetória. Muito bom, eu também me orgulho de ter conhecido você e ter a oportunidade de compartilhar essa história com o mundo. Obrigada. Eu quis tratar, aluna, só completando aqui a minha frase, eu quis tratar dessa fala, porque o mestrado fala em desenvolvimento, mas quando a gente fala de desenvolvimento, é bem amplo essa fala. Então, eu pensei, eu vou abordar o tema do nascer, do plantio, de como começou, dos desafios do início. Hoje nós temos desafios, mas assim, eu acho eles tão menores comparado com os demais, e eu sempre tive também uma ideia que para cada ônus tem um bônus, e eu sempre foquei não no desafio, mas como seria a superação, como seria chegar lá. Então, assim, isso me deu uma estrutura psicológica muito grande, eu acho. E até hoje eu acho que esse é o X da questão. Vamos focar na solução. O problema nós temos. Qual é a solução? Eu não sei, eu vou buscar. Mas a gente vai encontrar, porque ela existe.
Legal. Eu vou aproveitar aqui e agradecer todos os visitantes, quem entrou aí, os convidados, né? Os professores doutores aí também que estão participando. A Andresa, a Gisele, a Bárbara e o professor Dr. Sérgio, que nos ajudaram a montar essa APO. Então, agradecer a todos vocês e parabenizar as palestrantes aí pela ótima apresentação. Parabéns pelas empresas, pelo sucesso das empresas. Acho que quando a gente fala de desafio de gestão, acho que independe da empresa ser grande ou pequena, ela é desafiadora mesmo, acho que é bem complexo, né? Eu sou da área financeira, sou mestrando aqui no Mackenzie, e a gente acaba aí entendendo as dificuldades. Então, Andresa, parabéns aí pela apresentação. Queria pegar um gancho na sua fala, quando você fala aí que hoje, né, você tem você, seu irmão, sua mãe e seu pai aí na gestão da empresa. Como que você enxerga aí esse processo de sucessão, né? Acho que você falou um pouco ali da dificuldade de trazer o que é da empresa, vir para a empresa, o que é de casa, deixar em casa. Então, acho que deve ser bem complicado aí fazer essa separação. Então, eu queria que você falasse um pouco mais desse processo da sucessão. Aí também aproveitar, Gisele, depois se puder comentar um pouco como você está enxergando lá na sua empresa também essa questão da sucessão. Acho que no Brasil, a gente, quando olha aí, vê que é muito complicado e difícil você olhar para as empresas e o futuro das empresas através das sucessões. Acho que seria um ponto bem importante aí, se puderem comentar e ajudar a gente a entender um pouco sobre esse fluxo aí. Obrigada, Carlos. Assim, o plano sucessório, ele é tão importante para a empresa porque ele vai te dar o norte e você vai saber se a sua empresa vai acabar um dia e você tem que parar para pensar se você vai tocar esse negócio para frente, né? Hoje, como estou eu e meu irmão e meus pais, né? Enfim, a gente está ali num processo já de buscar profissionais, pessoas capacitadas, né? E quem sabe no futuro preparar a empresa para uma venda, preparar a empresa para outras pessoas que virão, para profissionais que venham e queiram tocar o negócio. O importante que eu acho que a gente tem que ter sempre em mente é a empresa estar bem estruturada. Eu falei bastante disso porque hoje eu sei da importância de você estruturar um negócio, né? E como que isso pode impactar lá na frente. Então, se você não deixar essa empresa preparada para quem vem depois, você vai entregar uma bomba na mão da pessoa, né? Ela vai receber essa bomba na mão e ela vai ter que dar conta, né? E vai ser muito difícil dar conta quando provavelmente virar uma pessoa que não tem essa experiência do mercado, que vem de um outro segmento, né? Então é uma questão bem complicada. A gente conversa bastante sobre isso, né? Os meus filhos e os filhos do meu irmão, talvez não queira, né? Mas hoje o nosso plano é juntar as empresas. A minha irmã também tem açougues e a gente está fazendo agora uma união de negócios. A gente está juntando, agregando, né? Tem o meu cunhado com a minha irmã com as empresas deles, temos nós e a gente vai acabar juntando aí para que fique uma coisa só e a família que em um determinado momento cada um caminhou para um lado vai voltar a se unir. Então isso é muito legal, até por conta de família, né? Eu acho que os caminhos vão se separando e depois, como família, você volta e os caminhos se encontram de novo. Então, a gente está pensando já nesse processo, a gente está nesse processo agora, nesse momento, e eu acho que vai ser bem importante e a gente vai entregar aí para quem vier uma empresa bem saudável, uma empresa com foco do cliente e preparada para o mercado do futuro. Bom, obrigado aí pela resposta. A Gisele quiser comentar um pouco também, e a Luna depois também, e daí a gente vai abrir espaço para vocês. Certo. Hoje nós temos 3 filhos, como eu comentei. Os 2 primeiros estão cursando medicina, mas eu tenho um que é bem jovem, mas como nós começamos também tão jovens, para mim não é surpreendente falar que eu estou preparando o caçula de 12 anos para fazer essa sucessão. Então, assim, ele se identifica muito com a área, quando as pessoas perguntam, Arthur, você vai fazer medicina como seus irmãos? E ele responde prontamente, não, eu preciso fazer administração ou algum curso para eu administrar o laticínio, assumir o laticínio, porque meus pais vão envelhecer e quem vai cuidar sou eu. Então, assim, ele gosta muito.
E a nossa história não tem como separar laticínio de família, é uma coisa só, começou tudo ao mesmo tempo. Então, eles gostam, mas, assim, hoje, a pessoa que a gente enxerga, além dos nossos colaboradores, porque eu tenho uma equipe muito preparada, que se capacitam sempre. Então, assim, eles vão poder ajudar o Arthur também. E eu acredito que a gente ainda ele vai ter tempo para se preparar, não vai ter, assim, uma história tão, não digo atropelada como a minha e a do pai, mas ele vai poder cumprir as etapas, né? Marcelo tem 46 anos, eu 39, então ele vai ter todo esse tempo e depois vai pegar, como a Andressa disse, uma empresa estruturada e com a equipe pronta para apoiá-lo. Legal, obrigado aí pela sua posição. Aí, Luna, se você quiser comentar, e a minha segunda pergunta também, que abre um pouco de, como a Andressa comentou ali, né, a dificuldade de geração de caixa, sustentar o negócio, até olhar para essa questão de futuro, né? Hoje, esses novos caminhos de venda, ou modalidades de venda, seja pelo site, pela internet, até mesmo a questão da logística e produtos perecíveis, que são de vocês, como vocês enxergam isso, né? Essa questão de consumidores também usando bastante a rede social, a internet, né? O impacto disso no negócio de vocês, até quiserem fazer um parênteses sobre a pandemia, se teve algum impacto em relação positiva a vender pela internet ou não, a dificuldade de gerir a empresa no momento da pandemia, e essa questão de futuro mesmo, de tecnologia, inovação dentro do negócio da família. Acho que esse seria um ponto bem importante, se puderem comentar aí sobre esse tema. Olha, Carlos, para a gente a pandemia foi um momento até de... Logo no início a gente aumentou o faturamento, né? Porque as pessoas estavam em casa e elas começaram a consumir mais refeições, fazer mais refeições em casa. E só que nós fomos o único comércio que podia ficar aberto, além de farmácia e mercado, né? Então isso foi bem positivo no sentido, né, bom, tá aberto, poder receber o nosso cliente na loja. Aí, quando a gente começou o processo de reestruturação da empresa, a gente desenvolveu um canal do WhatsApp para buscar um novo cliente. Então, a gente foi buscar um cliente que quer a comodidade, que quer receber a sua refeição em casa, quer receber a carne em casa, não quer ir até o açougue, não quer perder tempo, não tem tempo para sair de casa. Então, esses novos formatos de venda, eles são de extrema importância. Não dá mais para ficar fora, né? A gente não consegue mais retroagir. Hoje a gente tem esse canal do WhatsApp, ele é um canal que já chegou a vender, ter um faturamento muito bacana, inclusive na época da pandemia, né? E agora, por conta, lógico, da desaceleração do consumo de carne, deu uma desacelerada também no WhatsApp, mas a gente buscou um cliente novo. A gente falou, não, peraí, esse cliente do balcão é outro perfil, né? Eu vou buscar um cliente diferente, de uma classe B, que consome mais carne, que faz mais churrasco, que leva carne para viajar, né? Leva carne para casa do amigo, faz mais refeições com a base de carne vermelha. E isso foi muito importante. A gente gostaria até de se preparar num futuro próximo para vender no online, que eu acho que isso tá aí para a gente poder se preparar. A gente já desenvolveu o site, já estamos estruturando, porque não adianta também você começar, Carlos, e começar de qualquer jeito. Você tem que começar direito, né, para não voltar para trás. E também você começa uma coisa mal, de uma forma de qualquer jeito, acaba que você se queima no mercado, né? Então a gente quer realmente estruturar para que a gente consiga começar esse processo de uma forma bem bacana. Legal, obrigado, viu, por essa posição, e parabéns aí pela iniciativa, né, que é bem difícil aí você seguir no momento de pandemia com investimento em tecnologia e fomentar negócio. Acho que é bem difícil, mas parabéns aí, viu? Gisele, quiser comentar alguma coisa, fica à vontade aí, Luna também. Carlos, além da sua pergunta da pandemia, você iniciou com uma pergunta, perdão, eu não me recordo. A dificuldade de digitalização, de inovação dentro do negócio familiar, né? Porque, como eu falei, a dificuldade de caixa, né, investimento, porque você está, primeiro, o processo da sobrevivência, né, que é vender, é receber, é comprar bem produto,
produzir, no seu caso, né, e receber dentro do prazo, ter caixa, fluxo de caixa e, consequentemente, você investir em tecnologia e inovação para esse novo mercado que está se abrindo. E aí, em paralelo, veio a pandemia. Então, acho que esse seria o contexto, assim, para você poder falar um pouco aí desse impacto no seu negócio. Sobre caixa, nós iniciamos com um empréstimo bancário, então nós nos capitalizamos dessa forma e nós sempre fomos muito preocupados em priorizar os compromissos. Então, você imagina ir de 300 litros para 50 mil litros, significa que a gente sempre teve um compromisso muito grande com a questão de prospectar clientes e fazer o pagamento em dias. Então, assim, não é fácil, de forma alguma, mas nós estamos em um segmento, tanto eu como a Andressa, que eu falo que não tem erro. Mesmo que seja uma situação difícil, tempos difíceis, mas as pessoas sempre vão precisar se alimentar. Então, na pandemia, nós tivemos um crescimento que eu não vou saber dizer para você agora no momento qual foi o percentual, mas foi gigantesco. Então, assim, teve os auxílios, né? Assim, foi injetado muito dinheiro na economia nessa época. Então, assim, como as pessoas ficavam em casa, elas consumiam bastante. E hoje 100% das nossas vendas é feita através desses grandes distribuidores, dessas grandes redes. Nós não temos lojas, é da indústria direto para esses clientes. Então, em termos de venda, a gente não precisou se fazer novas adaptações, né? Como a Andressa, que tem as lojas e, né, o cliente de balcão. Eu não tenho esse cliente, é diferente. Certo? Não, legal, obrigado, viu? Obrigado pelas respostas aí. Luna, eu com você aí. Obrigado, Andressa e Gisele. Obrigada. Andressa, eu fiquei bastante curiosa para saber, principalmente, qual é a diferença entre a gestão da primeira geração para a segunda e como é feita essa gestão das pessoas, era feita na gestão do seu pai e agora com a sua, né, em relação às contratações, às pessoas, porque eu vi que você é diretora de recursos humanos, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre isso, do passado e como é hoje. Bom, vamos lá, Luna. É o seguinte, era tudo muito informal, tudo informal. Na época do meu pai, a pessoa batia na porta do açougue e falava: oi, vim trabalhar. O que você sabe fazer? Eu acho que sei cortar carne. Então vem cá que eu te ensino. Era um mundo muito informal, não tinha treinamento, as pessoas recebiam o dinheiro, muitas vezes, pelo dia do trabalho, né? As pessoas não eram registradas, não tinha CLT, era tudo muito informal. Hoje não. Hoje todos os nossos funcionários, eu digo hoje, tá? Mas já faz bastante tempo. Isso era na época do meu pai lá há 50 anos atrás, onde os negócios, pequenos negócios, eles trabalhavam dessa maneira, tá? Já faz bastante tempo que a gente está com todos os funcionários registrados CLT. Então hoje a gente tem todos os funcionários registrados, eles têm benefícios, existe um controle de ponto que não tinha no passado. Então o funcionário chegava, trabalhava, era aquele período longo, extenso, né? Então trabalhava das 8 até as 9 da noite, porque até fechar a loja, até fazer toda a limpeza, demorava muito para ir embora. Então com o avanço dos registros e de tudo, você ter que registrar um funcionário e ele tá na CLT, te obrigou a ter vários tipos de controle, né? Até para evitar causas trabalhistas. Então a gente vai sempre controle de ponto, controle de horário, eles têm uma jornada a cumprir, eles têm escala de folga, o sindicato é bem presente, né? Assim, nesse sentido de desenvolver sempre coisas com um olhar para os colaboradores, né? A gente tem hoje segurança do trabalho que não tinha, naquela época nem se existia, insalubridade, pagar insalubridade para um funcionário, então era tudo bem informal, né? Então hoje a gente está assim realmente
consegue ter uma gestão de todos os funcionários que a gente tem, saber quantas horas eles trabalham, e você vai afunilando e deixando tudo certinho para que lá na frente você não tenha nenhum problema com alguma causa trabalhista, ou até mesmo por questões assim, a gente tem que ser sincero, honesto e grato por aquele funcionário. Afinal de contas, ele trabalha na sua empresa, ele sai da casa dele todos os dias, passa mais tempo com a gente do que na casa dele. Então, é um respeito, né? Um respeito por aquele colaborador, respeito pela família que a gente é responsável, porque, afinal de contas, são 45 funcionários, mas não para por aí, são 45 famílias, né? Então, acho que tudo isso veio junto com o respeito que a gente sempre teve pelos nossos colaboradores, né? Eles são treinados hoje, a gente está muito próximo dos gerentes, da loja, a gente consegue fazer reuniões, estar junto com os funcionários para ensinar, né? Até com todo o processo que a gente fez de reestruturação, a gente desenvolveu todos os procedimentos e fomos lá na loja, colar na parede, colocar junto com o funcionário, ensinar, treinar, e isso foi bem importante. E hoje a gente está aí nesse ciclo mais alinhadinho. Muito bom, muito bom. Muito obrigada. Agora nós vamos abrir para a participação de todo o público presente. Eu vi que a Etiane levantou a mão. Nós vamos priorizar para quem utilizar o recurso de levantar a mão. Então, quem tiver mais alguma pergunta para fazer, por favor. Etiane, pode assumir. Oi, gente, boa noite. Muito obrigada aqui pela participação, foi muito bom ouvir vocês. Eu fiquei com uma curiosidade, eu sou mestranda aqui no Mackenzie, e há algum tempo atrás a gente tem discutido muito a questão da cultura organizacional e o impacto que isso tem na publicação de informações contábeis, principalmente para o mercado, né? Numa empresa familiar, queria ouvir um pouco de vocês sobre a cultura organizacional, né? Porque há uma dúvida. A cultura organizacional é a cultura, de fato, dos donos, vocês que montam ali a cultura conforme vocês pensam e acreditam, ou para você que veio do RH, né? Atua aí na gestão de pessoas e cuida da empresa na gestão de pessoas, há um cuidado, há uma estratégia, como que é pensada a cultura organizacional para levar esse profissionalismo para uma empresa familiar? Andresa. Quer que eu responda você, Gisele? Pode falar. Eu complemento. Certo. Nós sempre procuramos seguir da melhor forma. Aqui não existe o que eu acho, o que o Marcelo acha. Nunca foi assim. Na verdade, nós sempre fomos aprendizes, né? Então, a gente, hoje, desde o início, aliás, nós tínhamos um contador e ele sempre direcionava como deveria ser. Hoje, nós temos uma contabilidade externa, nós estamos no Tocantins e o meu contador é de Chapecó, Santa Catarina. Então, eu procuro fazer sempre tudo da melhor forma, da forma mais moderna, seguindo sempre as orientações desses mestres e mentores, que é como eu disse, nós temos o que a gente carrega de princípios de quando começamos é a humildade de reconhecer que tem pessoas mais capacitadas e elas nos direcionam. Lógico que a gente sempre vai definir o que é sensato, a certo ponto, vamos colocar isso dentro da nossa realidade, mas sempre atendendo às legislações. Complementando o que a Gisele está falando, eu acho que os valores, a cultura organizacional, ela tem sim por trás os valores da família, né? A gente carregou desde o início com meu pai, ele sempre trouxe muita honestidade. Minha família cresceu aprendendo a ser honesta, aprendendo a confiar um no outro, ter união,
E isso automaticamente reverbera, né? É difícil numa empresa familiar você falar que o meu valor é o respeito e eu desrespeitar um funcionário. Você carrega aquilo para dentro da empresa. E os funcionários sentem isso, eles sabem, né? Então, quando você conversa com um funcionário, todos eles são categóricos. Olha, eu conheço o seu Aurélio, eu sei como ele era, a dona Josi sempre foi uma pessoa muito humana, muito empática. Então, assim, a empatia com o seu funcionário é muito importante. É você se pôr no lugar dele. Às vezes, quando você cobra alguma coisa, no começo, eu ficava desesperada quando eu tinha que demitir um funcionário. Eu falava, vou chorar. Como é que eu vou demitir? Eu sei que ele precisa. Mas também você tem que pensar no lado da empresa, né? Você tem que pensar que você precisa de um funcionário que tenha rendimento, que te traga, né, um resultado. Você não pode ter uma pessoa que fica ali e que não está te trazendo nenhum resultado positivo, né? Mas quando você está com essa proximidade, ele consegue entender que daquele ponto ele também não entregou, né? Então, você conversar, você mostrar para o funcionário que você está do lado dele, que você está ali por ele. Então, eu gosto muito de conversar com eles e tudo isso que eu trouxe da minha família, eu boto para fora. Eu ligo, eu converso, eu pergunto, eu fiquei doente, mas o que você tinha? Você está melhor? Ligo, pergunto, quando falece um parente, eu procuro sempre ligar para o funcionário, conversar, dar os meus sentimentos, agradecer, eles trazem presentes, eles vão viajar, eles trazem presentes. Então, assim, essa cultura organizacional é importante você ter os seus valores, os valores da família dentro da empresa. Lógico, óbvio, desde que eles sejam valores positivos, né? Então, a gente tem bastante essa coisa do respeito, da confiança, e eles falam pra gente, eu entrego um olerite, eles falam assim pra mim, eu falo, confere. Ele fala, não precisa, eu sei que tá tudo certo, né? Então, eles têm por trás disso tudo, tem a cultura da confiança e do respeito dentro da empresa que já vem lá de trás dos meus pais e que está seguindo aí o caminho. Tá certo, muito obrigada. Antes de passar para a próxima pergunta, quero só dar um recado importante, que aos alunos e convidados que estão online, o link para validação da presença e envio do certificado já está no nosso chat. Nós vamos seguir aqui com a pergunta que a Suzana fez. Ela perguntou para a Andresa, após o início dos estudos acadêmicos do seu marido, quanto tempo levou para implantar a estruturação na sua empresa? Olha, foi imediato. A gente conseguiu começar todo o processo assim que ele iniciou o trabalho dele. Ele já começou com pesquisa, ele já começou a estruturar o organograma, ele já começou a querer saber e colocar todas as contas em aberto para que a gente pudesse ter a noção dos custos fixos, dos custos variáveis, de como a gente formava preço. Então, foi uma coisa imediata. E era assim, vamos dar a mão e vamos tocar para frente, porque tem resistência, sempre existe a resistência. Então, quando a pessoa entra na sua empresa e fala assim, eu quero todos os números, eu quero saber como tudo acontece, as cadeiras começam a mexer, né? E a gente realmente, às vezes, parece filho, você se sente um pouco incomodado quando a pessoa chega e quer saber o que está acontecendo, como que acontece. Mas, enfim, você tem que entregar na mão do profissional, você tem que confiar e já colocar em prática. Falei, vamos embora. Isso depende também da da vontade de fazer, né? Então, quando a empresa está com vontade de reestruturar e ela está tocando para frente, é imediato. Você já começa a fazer, começa com pequenas ações, até você entender o que é aquele trabalho, que é um trabalho complexo, né? Foi um trabalho de 1 ano que ele fez. Então, ao momento que ele começou o trabalho, a gente já começou a implementar tudo que ele sugeria, conversávamos, trocávamos ideia, planejávamos, olha, peraí, só um pouquinho, não dá para fazer tudo de uma vez. Então, vamos começar por onde? Não, vamos planejar. Começa por aqui, depois você segue por esse caminho. Agora chegou a hora de você fazer tal processo. Olha, você tem que fazer lá, implementar os procedimentos. Está demorando. Então, ele ia cobrando a gente e a gente ia implementando conforme a gente conseguia. Mas praticamente foi imediatamente. Muito obrigada, Andresa. Tem mais uma pessoa aqui que levantou a mão, a Amena.
Amena, por favor, pode fazer sua pergunta. Oi, boa noite. Desculpa, não estou com a câmera, me perdi nela aqui um pouquinho. Minha dúvida, na verdade, está um pouco em relação com a da Etienne, a gente é colega de sala, e a gente está estudando agora controles gerenciais, e a pergunta seria assim, se vocês usam alguns instrumentos para mensurar o desempenho do time, e se a questão, por exemplo, vocês utilizam ferramentas de controle, orçamento, BSC, se vocês trabalham, sei lá, com consultoria externa para ajudar a avaliar o desempenho de vocês, dar dicas de melhoria de custo, uma avaliação externa, ou se fica só realmente na administração 100% interna de vocês e da família, por assim dizer, né? Considerando que vocês são todos interligados. Obrigada. Parabéns pelo evento, gente. Foi ótimo. Parabéns para as duas. Vocês são um motivo de orgulho. Obrigada. Com certeza. É um exemplo para todas nós. Obrigada. Obrigada. Pode deixar para a Gisele. Tá. Então, assim, eu acho que existe um antes e depois aqui. Eu comecei planilhando, fazendo tudo manual, porque eu não tinha um computador. Então, eu fazia a minha folha de pagamento manual, lançando litro a litro, fechando aquela folha num bloquinho, eu fazia a venda no bloquinho, e eu não tinha a menor ideia de como começar. Então, foi assim, foi uma escadinha que nós fomos subindo dia a dia. À medida que nós fomos capitalizando, eu fui buscando. Então, hoje é uma realidade totalmente diferente. Eu não tinha acesso à internet, então até para eu buscar, tudo era difícil. E hoje tem muitas ferramentas gratuitas. Então, a minha dica é, por mais simples que seja o sistema, gratuito, a forma que for, tem que ter. Então, hoje nós temos sistema para todos os segmentos. A fábrica, do momento que o leite chega na plataforma, ele já tem um equipamento que vai medir, ele vai ser dividido por setor, por produto, a minha expedição. Então, assim, quando eu lembro da forma que eu fazia a minha expedição ali, com um bloco na mão, anotando, pesando, né? Eu falo, meu Deus, eu não conseguiria... Não seria possível hoje, humanamente não seria possível. Então, nós temos sim sistemas para todos os processos. E atualmente nós temos o mais completo, porque até isso eu sonhava. Eu sabia, quando eu conheci os programas, eu falei, gente, será que um dia eu vou conseguir ter acesso ao Magistec, que é o programa mais completo para o meu segmento? Porque ele é pago por faturamento. Então, eu pensava, quanto mais eu faturar, mais caro vai ficar. Eu tinha esse pensamento, mas é o melhor. Então, a minha dica é essa. Hoje, com as ferramentas que temos, com acesso à internet, por menor que seja o empreendimento, a empresa que vai se iniciar, porque vocês precisam acreditar no número 1. Eu falo que o número 1 é o início, e ele é tão poderoso, tão importante quanto o número 1000, os milhões. Porque eu tinha um produto, eu tinha um colaborador. E hoje nós somos uma empresa que nós somos a número 1 em vários sentidos. Desde a aquisição de máquinas. Eu comprei recentemente uma máquina que só o Laticínio Carinho tem. Então, assim, em todo o estado. E no Nordeste tem poucas empresas que têm. Então, assim, acreditem nesse número 1 e tentem fazer da forma mais organizada, seja qual for o processo. E depois vocês precisam chegar e informatizar, porque é um divisor de águas para qualquer empresa, um sistema. Excelente. Acho que esse evento só ficaria mais inspirador se ele tivesse sido feito no Dia da Mulher, que aí a gente ia conseguir reafirmar toda essa capacidade feminina aí. Vou fazer... Pode falar, desculpa.
finalizando, a Andresa, ela consegue falar, assim, eu acho que se nós estivéssemos no mesmo segmento, não seria tão parecida as histórias, e ela complementa muito o que eu falo. Então, a empresa familiar, ela tem isso, esse carinho, esse aconchego que a gente não encontra em outras, né? Então, assim, ela realmente, eu estou admirando demais, porque ela se expressa muito bem, consegue complementar o que às vezes eu tenho dificuldade. Imagina, obrigada, Gisele. E você sabe, Bárbara, que eu estava exatamente pensando nisso. Gisele, mulheres guerreiras, mulheres batalhadoras, mulheres que tomam frente, mulheres que assumem responsabilidades, né? Além das responsabilidades de casa que a gente tem, com família, com filhos, aí tem outra família para cuidar na empresa. Então, Gisele, a sua história é maravilhosa, é linda, né? E você estando à frente dessa empresa, todos os seus filhos, o seu marido, os seus colaboradores, tenho certeza que se orgulham muito de tudo que você tem feito. Então, parabéns. Eu quero aqui te agradecer e agradecer também tudo que você está compartilhando aqui comigo, porque tem muito essa troca, né? A gente está aqui trocando experiência. Antes que você responda a pergunta, a minha dúvida é, por que você não esteve desde o início? Por que você passou por outras empresas que você veio agregar tanto, né? Que eu tenho certeza que agregou de uma forma valorosa demais. Bom, Gisele, é assim, os pais sempre querem algo diferente para os filhos, né? Eu acho. Meus pais queriam que eu tentasse algo diferente. Então, desde o início, eu sempre fui a pessoa que gostava de viajar, que queria experimentar coisas em outros lugares. Então, eu já fui viajar, fui morar fora. E aí, quando eu voltei, eu me encantei com o comércio exterior, né? Eu achei aquilo incrível. Eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Na época, era uma profissão que estava crescendo, né? E eu conversei com algumas pessoas que naquele momento de escolher carreira, né? Você vai buscar pessoas que são da área. E eu encontrei uma pessoa e ele, num jantar, ele falou para mim, olha, comércio exterior é incrível. E eu falava inglês, então aquilo para mim já era um diferencial. Fui ter essa experiência fora, então eu trabalhei comecei na DHL, fui para o departamento de exportação da Alpargatas Santista, fui morar fora novamente, fui morar na Austrália, fiquei 1 ano lá morando na Austrália com meu marido, a gente fez um curso de marketing, voltei e fui contratada pela Volkswagen, que foi uma mãe para mim, uma super empresa. Saí da Volkswagen, meu marido foi transferido para Porto Alegre, eu esperei 6 meses, né, esse processo todo dele se mudar, a gente tinha acabado de casar, e foi muito difícil. Nesse momento, eu recém-casada e meu marido indo para o Sul. Fui para lá, comecei a trabalhar na Betanin. Então, assim, eu tive sempre muitas portas se abriram para mim, para o mundo corporativo, e eu gosto muito. Então, assim, foi uma experiência muito bacana, que agregou demais a minha carreira. Então, assim, foi importante. Quando eu voltei para São Paulo, que meu marido novamente foi transferido, nós voltamos para São Paulo, eu estava com um filho pequeno, e aí eu pensei, por que não trabalhar com a minha família, onde você tem horário mais flexível, onde meu filho está doente, minha mãe sabia que meu filho estava doente, que eu podia me ausentar, né? Óbvio, sempre com muita responsabilidade, porque às vezes a gente pensa assim, eu pensava, nossa, mas como é que eu não vou trabalhar hoje? E minha mãe falava, calma, cuida do seu filho, ele vai ficar bem. Mãe, não, eu tenho uma reunião, eu tenho um trabalho para realizar. Então, assim, a responsabilidade que meus pais plantaram em mim sempre me acompanhou, né? Então, e aí eu falei, olha, eu quero trabalhar na empresa, eu quero trabalhar com vocês, quero tocar o negócio. Minha mãe não queria, meu pai não queria, não, você tem que trabalhar no mundo corporativo e não sei o quê. Eu falei, não, mas agora é isso que eu quero e eu quero que vocês me aceitem. E eles me aceitaram. Deve ter se preocupado muito com o teu salário. Esse deve ter sido... sim! Pagar uma pessoa com esse gabarito todo. Ô, Gisele, ela falou assim para mim, bom, quanto você vai querer ganhar? Aí eu falei, muito humilde e simples, eu falei, quanto você puder me pagar. Porque eu estava sem trabalhar, estava com um filho pequeno. Então, assim, é da humildade, Gisele. A gente tem que ser humilde, né? Assim como você falou várias vezes, você mencionou, a gente tem que ser humilde para entrar e começar realmente ali, aonde dá para começar dentro da empresa, né? Dava para começar ali, era ali que eu ia começar
e não tinha problema. O importante para mim era estar no negócio da família, era iniciar uma nova experiência, né? E agregar. Minha intenção era agregar tudo aquilo que eu tinha tido de experiência para levar para dentro da empresa. E que experiências. Excelente, obrigada. Eu vou seguir com mais 2 perguntas aqui. A primeira da Rosa. Como as empresas lidam com a gestão de risco? Existe algum departamento que trata desses aspectos? Como vocês mensuram e identificam esses riscos? E se vocês já implementaram alguma ferramenta? Podem ficar à vontade, se as 2 quiserem responder, ou só uma, está com vocês. Andresa, responde. Pode falar, Gisele. Eu respondo? Ok. A Andresa responder, porque nós não temos, é uma ferramenta que nós não temos hoje na empresa, né? A gente procura minimizar, seja qual for o risco, mas não há um planejamento, inclusive eu vou anotar, porque a gente acha que faz muito, que faz perfeito, né? Quer dizer, busca a perfeição, mas é algo que a gente nunca se preocupou. Bom, eu vou complementar aqui o que a Gisele falou. É assim, é muito difícil numa empresa pequena você conseguir controlar tudo. A gente acha que às vezes, porque a empresa é pequena, você vai ter todas as ferramentas, isso não é verdade, né? Então a gente tem muita dificuldade até de implementar um sistema que às vezes custa muito caro, né? E você não consegue. Então você vai lá na unha, que nem a Gisele, lá no papelzinho, no controle, na cabeça, né? Óbvio, você tem que profissionalizar e você tem que mudar o modus operandi, mas às vezes você não consegue. Então, o acesso a esses sistemas mais caros ou sistemas de controle a gente também não tem hoje. O nosso risco vai por conta da experiência que a gente tem, né? Sempre avaliado, óbvio, qual é o risco da gente ir por esse caminho, qual é o risco da gente seguir esse outro caminho, né? Você tem que calcular esse risco. Você tem que entender que risco sempre vai existir. Em qualquer negócio vai existir o risco, né? E aí eu acho que a gente usa um pouco da nossa experiência, um pouco da expertise dos meus pais, né? Do meu pai lá estando dentro do açougue, para que a gente consiga pelo menos minimizar o que a Gisele falou, minimizar qualquer risco maior, né? Mas ele vai sempre existir, né? Quem não arrisca, não petisca. É importante você estar em mente onde você quer chegar, quais são os riscos inerentes e traçar um plano. Traçando um plano, eu acho que você corre menos risco. Buscando informação também, né? Eu acho importantíssimo. Acho que quando você vai entrar, colocar uma coisa nova na tua empresa, investir em alguma coisa, você tem que procurar informação, né? Você tem que buscar alguém do setor, usar a sua rede de contato. Olha, você já passou por essa experiência, como é que foi? Como é que aconteceu? Né? Então, acho que a gente precisa realmente buscar a informação para poder planejar, avaliar e ir para frente. É isso. E, rapidamente, a última pergunta para fechar esse debate, do Eliezer. Ele perguntou para você, Andresa, você comentou sobre a questão de não trazer o assunto do almoço de domingo para a semana. Isso é necessário e fácil de entender. Mas como fazer isso acontecer? Aí que tá. Eu acho, sabe aquele modo trabalho que eu falei? Quando eu entro no escritório, eu aperto o modo trabalho. Então, ali, a gente, quando vai conversar de algum assunto familiar, nós vamos para uma sala, né? Ou você fala assim para o outro, olha, calma, né? Peraí, só um pouquinho, tem outra pessoa. Ou você espera a pessoa, aquela que está ali no seu departamento ou na sua sala, se retirar. Né? É difícil, gente, é muito difícil você conseguir controlar, né? Então você entra ali, você viu sua mãe no domingo, né? Aí vocês tiveram aquele assunto, ela quer comentar, porque ela falou com a tia, porque a tia lá mandou um zap para ela e ela, olha o que ela está me falando aqui, né? Então a gente tem que tentar, na medida do possível, falar, peraí, só um pouquinho, aqui não é ambiente familiar, aqui é ambiente de trabalho, né? E é um desafio. Realmente é um desafio grande. Mas a gente consegue. Eu acho que lá eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, ela está sempre ali conosco. Às vezes ela põe o fonezinho dela de ouvido também, ela está sempre, né, ali, mas não está ali. A pessoa também acaba se adaptando, né?
a pessoa que está com você no departamento, ela se adapta. Mas a gente procura, óbvio, manter ali um horário, né, para você falar disso, uma hora que a pessoa não está. Acho que o mais importante é isso mesmo, você tentar evitar, porque às vezes acaba acontecendo mesmo. Bom, gente, chegamos ao final do nosso evento. Agradecemos a senhora Andresa Battaglini e a senhora Gisele Mota pela apresentação e a todos os envolvidos na preparação desse evento, em especial a mestranda Luna Dias e o mestrando Carlos dos Anjos. Um recadinho importante aos alunos e convidados que estão online. Já encaminhamos o link para validação da presença e posteriormente o envio do certificado. Não esqueçam de entrar e preencher, por gentileza. E agradecemos também a todos os presentes pela participação e contribuições, dando por encerrado este evento. Boa noite a todos e muito obrigada. Boa noite, gente. Muito obrigada. Boa noite, muito obrigado, gente. Boa noite, obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau. Parabéns, Bárbara, Luna e Carlos, pela organização, viu? Ficou muito Obrigada, bom. professor. Parabéns. Obrigada aí pelo apoio. Imagina. Obrigada, Gisele, Tchau, tchau. Andressa. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.